Se você gostou desse anime, pode ter certeza que você vai gostar dessa obra que eu vou citar agora, por causa que ambos os dois são bastante parecidos. Mas antes da continuidade, já vai fazer aquele procedimento, deixar o seu like e também se inscrever no canal para não perder mais nenhum conteúdo daqui pra frente. Então, bora! Opa, eu sou o Siledário. Não sei vocês, mas quando esse anime estava em lançamento, eu estava adorando ele. Sem sombras de dúvidas, ele virou o meu Isekai e também um dos meus animes favoritos. Mas pena, né, que ele acabou sofrendo uma pausa e só vai voltar, se não me engano, em junho ou em julho desse ano. Então, para você também que ficou triste por causa dessa pausa, então se liga só nessa obra, que como eu falei, ela é muito parecido com esse anime, mas muito parecido mesmo. Eu posso até falar que essa obra é a versão politicamente correta, por causa que quem viu o anime sabe que não é um pouco certo algumas coisas que tem nele. E aproveitando, se você não viu, no card aqui em cima tem um vídeo que eu falei sobre esse anime, então é só acessar o card aqui em cima. Quando eu estava lendo esse manhwa, eu pensei, essa obra é muito parecida com uma obra que eu vi, então eu acho que se for bem parecido, vai acontecer uma coisa muito errada ou trágica. Eu estava só esperando, mas graças a Deus aconteceu nada. Mas aconteceu algumas tragédias que eu vou falar depois. Mas o diferencial, meus amigos, é que pensa num personagem que desde criança o moleque era overpower, botava os inimigos pra correr, devido que ele emanava uma forte aura assassina que intimidava qualquer um. Essas cenas de intimidação dele eu acho muito irada. Sempre quando eu vejo algum personagem babaca ou idiota, eu penso na hora, vai lá, protagonista, bota a moral falando quem é que manda nessa parada. E de fato, vai ele lá, bota a autoridade no local. Fico muito arrepiado com essas cenas. E claro, além disso tudo, o moleque também é bonitão. E falando agora rapidão, apesar dos traços não ser feio, por sinal, eles são bem feitos e bem trabalhados, eu acabei mesmo assim não gostando muito, devido que por causa dos designs dos personagens, porque sempre quando eu tava lendo, eu estava toda hora lembrando desse anime, então por isso que eu não acabei gostando muito. Mas depois que eu fui lendo, eu acabei acostumando e chegou no final, eu acabei gostando bastante e achei bem bonito em certas ocasiões. Vamos falar, é muito bem feito, essa palavra se encaixa muito bem, na minha opinião. Agora eu vou dar uma rápida introdução sobre a história. O protagonista não era fracassado na vida passada. Ele já era um baita de um overpower, porque ele nada mais, nada menos que ele era um rei na vida antiga. Só que ele acabou morrendo por motivos desconhecidos. Não sabe-se direito como que ele morreu, qual foi a causa. Mas com essa morte, ele acabou sendo reencarnado como um bebê chamado Arthur Larry. Você vê que o nome já é um nome que dá uma certa autoridade. Pelo menos eu senti isso. E no meio disso tudo, vamos dar os créditos para essa mãezona e esse paizão. Ambos os dois são muito carismáticos. Você acaba facilmente amando demais os dois. E eles são muito engraçados. E o pai, principalmente. E depois que o Arthur acaba atingindo uma certa idade, ambos os dois, o pai e o filho, acabam brincando e treinando. E acaba rolando um certo amor paterno, que fica muito bacana isso. E a história vai decorrendo desse jeito. Vai mostrando o crescimento dele. Você também começa a ficar preocupado com o protagonista, que nem o pai e a mãe ficam. Mas não preocupado dele se machucar e se ferir, e sim preocupado porque ele vai acabar deixando ambos os pais dele muito preocupados com ele, principalmente a mãe. Acabou acontecendo isso na história, que foi a primeira tragédia dele. E essa tragédia dele de criança foi mais aquele famoso arco de desenvolvimento do protagonista ou aquele famoso arco de treino. E isso aconteceu quando os pais e os amigos deles aventureiros resolveram fazer uma pequena viagem para poder treinar melhor o Arthur. Você vê que ele desde bebê já tem esse nível de poder ao ponto de fazer a casa toda explodir. Que rapaz, essa cena é uma cena chocante pra mim na hora que eu tava lendo. E fora que ele também consegue praticamente lutar de igual pra igual com um aventureiro veterano. E o interessante é que ele até fala que mesmo ele tendo esse todo poder e essa toda experiência da vida passada dele, ele ainda não consegue direito manusear isso, devido que o corpo dele ainda não está totalmente desenvolvido. Isso vai ficando bem bacana ao longo da história, por causa que acaba equilibrando as coisas, não deixando muito apelão.
apelão. E voltando, nessa viagem eles acabaram sendo atacados por bandidos. E o Arthur acaba caindo do penhasco por causa que ele tentou proteger a mãe dele. E com isso ele ficou um longo período separado dos pais. Os pais até acabam pensando que ele morreu. E isso foi muito triste, você sente muita pena deles. E vamos dizer, esse arco acaba sendo muito importante pra vida dele. E a história, toda hora que ele acaba se separando por um longo tempo dos pais, você toda hora fica com pena deles. Você pensa, por favor, protagonista, não se separa deles, fica junto com ele. Agora se prepara, ele não só se quietou sendo todo esse moleque overpower, ele também acabou tendo nada mais nada menos que um familiar. Nessa obra, não, se eu me engano, não usa essa palavra, mas você vê que o significado é esse. E esse familiar é nada mais nada menos que um dragão. Não só um dragão boladão, também é um dragão mega fofo. Dá uma olhada só. Eu não consigo resistir, toda hora que ele aparece, acho ela muito fofa. A história toda por trás é muito bacana e muito comovente. E seguindo nessa linha de fofura, os traços que o desenhista faz da obra ajuda bastante a adquirir essa coisa de fofura e de coisas adoráveis. Dá uma olhada só em alguma dessas coisas. E esse toque eu achei bem bacana, porque você, ao ler, vai percebendo que vai ser uma leitura adorável. E aproveitando, as lutas são bem legais, pelo menos eu achei, e o desenhista conseguiu fazer bem isso, por causa que você consegue sacar o que está acontecendo na luta, entender bem os movimentos que está ocorrendo, por causa que tem mangás ou webtoons que tem tanta essa coisa de luta que você acaba nem entendendo o que está acontecendo no meio das coisas. Como eu falei, ele mesmo sendo todo esse overpower, as lutas não são unilateral, são bastante equilibradas, por causa que cada luta ou eventos que vai ocorrendo, ele acaba adquirindo novas experiências, habilidades, que acaba ajudando ele mais pra frente. Isso tudo que ele está vendo é tudo novo pra ele, principalmente esse corpo jovem. E isso que eu achei muito legal e faz você se prender bastante na hora da leitura, porque não são lutas rápidas e chatas, são lutas bastante legais. Exemplo, que nem essa primeira luta, que foi o maior grande destaque na obra, que ele lutou contra esse, vamos dizer, o boss dessa dungeon. Que rapaz, cena fantástica. Achei muito irado, porque ele liberou o novo poder dele, que poder apelão. Mas no final ele mesmo assim saiu todo acabado, não só ele, como todo o grupo que ele estava envolvido. E no meio dessa toda aventura dele e nesse grupo que ele formou, tem algo que dá um certo ódio, que quem leu deve sacar de quem eu tô falando, desse infeliz filho da mãe, que, meu Deus, toda hora que ele aparece me dá um baita de um ódio. Na primeira vez que ele aparece, eu falei, esse cara não é flor que se cheira, ele vai fazer muita merda que vai dar ódio na obra. E de fato, é isso que ele faz. O cara tem respeito por ninguém, ainda por cima ele paga todo de todo poderoso, mas só faz merda. Dá uma baita de uma vontade de ver o protagonista surrando a cara dele. Tem uma parte nessa dungeon, ele participa do grupo do protagonista, então ele também vai junto nessa dungeon. Então lá, acontece uma certa coisa que o protagonista acaba salvando ele. E nessa hora eu pensei, pô, pelo menos ele vai começar a mostrar respeito e pedir desculpa pelas ações dele. Mas nada disso, o moleque só piora. O cara é um exemplo de um babaca. Mas fora tudo isso, a obra não fica só em torno do protagonista. Ela abrange bastante coisa do mundo em volta. Rola um bom desenvolvimento. Ela também tem um livro e você, ao analisar, percebe que ainda tem muita coisa pela frente. Por causa que a história é um desenvolvimento devagar, dando um passo de cada vez, mas não ficando nada arrastado. E isso que é o legal. O autor faz muito bem feito. Tem esse todo amadurecimento do protagonista. E como que ele, o Arthur, era um rei antigamente, então ele sabe dialogar bastante com as pessoas. E até essas pessoas vê que ele não deve ser tratado como uma criança, porque se tratar ele como uma criança, eles vão se dar muito mal. E isso acaba acontecendo várias e várias vezes. Cara, se você mexer com os amigos dele ou com a família dele, rapaz, torce pra ele descobrir, porque ele tá nem aí se você tem status ou se você é rei. Ele não tem dó. Você vê nitidamente isso nessa cena desse rei, que, meus amigos, nessa hora eu comecei a amar ele. Rapaz, que cena irada foi essa. Fora isso, ele também sabe negociar muito bem. Muitas pessoas acabam sofrendo na mão dele. Ele também tira um baita de um proveito disso. Como esse cara que sofre muito na mão do protagonista. A convivência deles eu acho muito bacana. E
claro, além do cara ser bonitão, ele tem que ser rodeado por garotas. Além de ser por garotos bonitos, são garotas que têm altos status, principalmente essas duas que são princesas. Mas já vou falando que dentre essas garotas, eu gosto mais dela, da amiga de infância dele, que ele fez quando criança lá naquele primeiro acontecimento trágico. Eu gosto muito mais dela. Além dela ser fofa, acho ela muito bonitinha. Eu shippo demais ambos os dois. Quem viu esses últimos capítulos que foram lançados, rapaz, acho que vocês sabem do que eu tô falando. Só que ele não liga muito para essas coisas românticas, por causa que devido que ele antigamente ele era muito mais velho, então ele acaba vendo todas essas garotas como simples crianças. E não esquecendo, esse amigo dele, eu gosto bastante dele. Eu torço bastante pra ele pra arrumar uma namorada. E quem assistiu até aqui, muito obrigado. E se você não conhecer essa obra, eu recomendo demais pra você ler, porque você não vai se arrepender em nada. E se você já conhecia, coloca aqui nos comentários o que você achou dela, porque vocês viram, né? Eu achei ela fantástica. E novamente, obrigado, e não se esqueça do like e também dá uma passada lá no canal pra você ver outras recomendações. Então, até o próximo vídeo. Falou-se!